até no Evangelho de Tomé, Jesus fala que o Evangelho de Tomé, alguém pergunta para Jesus e fala: quem será o nosso líder? E Jesus fala: o seu líder será Tiago, por quem o céu e a terra foram criados, para quem foram criados. Então, realmente não é Pedro que era o líder máximo da igreja, e sim Tiago, que ficou ali depois que Jesus ressuscitou e voltou para o Pai, que ficou incumbido ali de receber as coisas e os mistérios de Deus e falar a respeito daquilo que era a verdade. Então, os livros de Tiago são 3 na Bíblia Gnóstica Proibida, que esse que eu vou ler agora é o Apócrifo de Tiago, tem o primeiro Apocalipse de Tiago e também tem o segundo Apocalipse de Tiago, e um desses mostra como Tiago morreu e como os outros mataram ele através ali de jogando ele do parapeito do templo e apedrejando ele depois. Então Tiago ele é considerado como irmão de Jesus. Nesses livros vocês vão ver, porque ele era filho de Maria, mas era filho de Maria com José. E aí por isso que ele não é irmão de Jesus como feito assim do pai, né? Porque ele não é do pai, e aí Jesus fala que ele realmente, eles não têm o mesmo pai, porque Jesus vem do pai e não de José. Mas é muito interessante para entender como é feito e esses conceitos do gnosticismo, que é um evangelho totalmente diferente, que não conta o que Jesus fez ou não fez, mas sempre o que ele falou. Então aqui ele vai trazer alguns mistérios, algumas frases, algumas coisas para que vocês possam compreender realmente qual é o objetivo, por que nós estamos aqui na Terra, qual é o nosso objetivo e por que nós devemos alcançar o Espírito Santo e se encher do Espírito Santo. Essa é a primeira parte e a parte principal da mensagem desse livro, que é você estar cheio e repleto do Espírito Santo e não deixar nenhum espaço vazio dentro de você, para que aqueles que vêm não vão caçoar de você, para que os arcontes, para que os demônios, para que o maligno não caçoe de você. Então, esse é o livro Apócrifo de Tiago, tá? Tá na Bíblia Gnóstica Proibida, que é um livro que eu compilei com os livros apócrifos, tá? Não fui eu que escrevi, então são livros que são atribuídos a Tiago, a Tomé, e ficaram ali proibidos por 1600 anos e ficaram escondidos numa caverna no Mar Morto, e em 1945 foram redescobertos. Tem também o livro Pistia Sofia, tem o Evangelho de Judas, tem o livro dos Segredos de Enoque, tem o livro da Ascensão de Isaías, os Atos de Tomé. São vários livros que contam diversas histórias além da Bíblia. Aqui eu não falo que não é para você ler a Bíblia, que não é para você buscar a Deus na Bíblia, mas é para você ter mais conhecimento, para você entender. E busque tudo e retém o que é bom. É isso que a Bíblia diz. Então você tem que ler. Se existe alguém falando, olha, tem um livro que Jesus falou com Tiago diretamente. Não dá para alguém ter inventado isso. Então a gente lê, e aí se isso faz sentido no seu coração, você simplesmente guarda. Se não faz sentido no seu coração, você esquece. E aí você vai e volta para a Bíblia. Esse é o meu recado aqui, tá? Então esse é o livro Apócrifo de Tiago, e eu vou começar a leitura para vocês entenderem e depois lerem fisicamente, tá? Tiago escreve: a paz esteja convosco, pela paz, amor do amor, graça de graça, fé de fé, vida da vida sagrada. Desde que me perguntou que te enviasse um livro secreto que foi revelado a mim e a Pedro pelo Mestre, eu não poderia deixar de atender-te ou contrariar-te. Porém, eu o escrevi em alfabeto hebraico e o enviei somente a ti. Mas se tu és um ministro da salvação dos santos, faz um esforço sério para não relatar este texto para muitos, isto porque o Salvador não desejava contar a todos nós, seus 12 discípulos, porém abençoados aqueles que serão salvos pela fé nesse discurso. Então aqui Tiago está já falando com a pessoa para a qual ele deu esse livro, falando que ele escreveu no alfabeto hebraico esse livro. E ele fala que esse livro é um livro secreto.
Então, realmente, os livros apócrifos, os livros gnósticos, eram livros que Jesus determinou para eles que não deveria ser dito para todos. E ele fala que não para todos, nem para os 12 discípulos. Por isso que realmente, quando você vê aquela série The Chosen, quando você lê a Bíblia, você percebe que Jesus, mesmo dentre os 12 discípulos, tem alguns discípulos preferidos. Tem João, que fala que é o discípulo que ele mais amava, tem Pedro, tem Mateus, tem Tiago. Para alguns ele chama, às vezes ele separa lá em 3 e deixa os outros fora. Para alguns ele fala mais, e aí até para Maria Madalena ele traz e fala algumas coisas diferentes. Então realmente não eram todos que conseguiam. E dos 12 tinham 72 e depois tinha a multidão. Imagina para a multidão. Para a multidão ele falava somente em parábolas. Por isso que na Bíblia as histórias e as coisas que estão lá são coisas que ele falava em parábolas para multidões. Então por isso que é uma coisa muito rasa, é uma coisa muito simples. Então quando você alcança a gnose, que é o conhecimento divino, você começa a buscar mais e mais conhecimento nesses livros, porque você não se contenta com aquilo que só era dito para a multidão. Você sabe que tinha muito mais, você sabe que tem muito mais. Aquelas respostas que estão ali não te satisfazem. Então é esse o conceito do gnosticismo, é você entender e compreender as palavras secretas de Cristo. E aí ele fala, eu também te enviei uns 10 meses atrás outro livro secreto que o Salvador havia revelado a mim, sob circunstâncias, porém, no que diz respeito ao que foi revelado a mim, Tiago. Mas este aqui, os 12 discípulos estavam sentados juntos e celebrando o que o Salvador havia dito para cada um deles, seja em segredo ou abertamente, e colocando em livros para cada um deles. Mas eu estava escrevendo aquilo que está no meu livro. Eis que o Salvador apareceu, após se afastar de nós, enquanto o contemplávamos. E 550 dias após ele ter se levantado da morte, nós dissemos a ele, tu partiste e te afastaste de nós. Então aqui é muito interessante, porque na Bíblia sempre fala que Jesus ele ressuscitou e logo em seguida ele morreu, aí 3 dias ressuscitou, ficou ali pouco tempo com os discípulos e depois subiu ao Pai, que tem a ascensão. Nesses livros, realmente, Tiago aqui fala que 550 dias depois de Jesus ter morrido, ele ainda continuou aparecendo para os discípulos. Então, realmente, ele sempre voltava e aparecia para os discípulos em carne ainda e ensinava para eles. E esses são os livros gnósticos. No livro Pistis Sophia, no livro Evangelho de Valentino, fala a mesma coisa, de 500 dias, de muito tempo. Oi Fabiana, tudo bem? Peço oração em nome de Jesus para Francisco e Silvana, cura de enfermidade, está sofrendo muito. Vou orar sim, peço para o Espírito Santo abençoar essas pessoas que você pediu e curar eles em nome de Jesus. E sempre que você quer alguma coisa do mundo, você pede para o Espírito Santo, que é ele que está aqui na terra, em nome de Jesus. E isso também está no Evangelho de Filipe, que é um livro apócrifo, tá bom? Aí ele fala, mas Jesus disse, não, mas devo ir ao lugar de onde eu vim. Se desejardes vir comigo, vinde. E todos os discípulos responderam e disseram, se tu nos propores, nós iremos. E ele disse, em verdade vos digo, ninguém jamais entrará no reino do céu com a minha proposta, mas somente se vós mesmos vos sentirdes plenos. Aqui, explicando aqui essa tradução, né? Porque tem outras traduções e para vocês entenderem melhor. Jesus ele fala que ele não partiu ainda, ele não tinha ido para o Pai, mas ele teria que voltar para o lugar de onde ele veio, que é o reino do Pai. E aí os discípulos falam, deixe que nós vamos com você, chame a gente, nos convide para ir. Isso que ele fala em propor, que é nos convide, se tu nos convidares, nós iremos. Aí Jesus fala, ninguém
entrará no reino de Deus jamais pelo meu convite, pela minha proposta, porque eu te chamo, mas somente se vós mesmos estiverdes cheios, repletos, plenos, cheios do Espírito Santo, pleno, entendeu? Então esse conceito é o gnosticismo. Você não é salvo porque Jesus te chama, porque alguém vai vir aqui, um pastor, ou eu vou vir aqui te ensinar tudo e te chamar. Não é algo que você faça. É somente se você estiver repleto do Espírito, só se você estiver pleno do Espírito Santo, renunciando ao mundo, esvaziando-se do ego, esvaziando-se do medo e se enchendo do Espírito. É isso que é o gnosticismo, é estar repleto do Espírito de Deus. É simples, porque às vezes as pessoas ouvem esse termo gnosticismo, gnose, e pensam que é alguma coisa oculta, pensam que é algo inalcançável, algo que tem mais a ver com esoterismo, com budismo, com qualquer outra coisa, mas não. Gnose é o conhecimento divino, é o conhecimento do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É a Sofia. O Espírito Santo é a sabedoria, a mãe do universo. E quando você está repleto do Espírito, você alcança o reino de Deus. Por isso que Jesus falou, eu tenho que ir, porque se eu não for, o Espírito da verdade não vai vir. Isso está em João 16, João 14, na Bíblia. E aí, quando você entende isso, ele fala, o Espírito Santo tem que vir para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, para fazer vocês lembrarem de tudo que eu falei e de tudo que eu vou fazer. E enquanto você não for batizado com o Espírito, você não vai ser salvo. Não é o batismo com água que salva, mas é o batismo com o Espírito. E não só ser batizado, mas ser cheio e repleto e se manter cheio. Porque é muito fácil você um dia ir para a igreja, ou um dia buscar a Deus e sentir um fogo, sentir uma energia e falar, estou cheio do Espírito. Mas o difícil é você manter-se com a unção até o final. Por isso que Jesus sempre contava as parábolas das virgens, tá? Porque as virgens, elas tinham o azeite, tinham 10 virgens, e aí elas tinham que ir para o casamento. E algumas delas lembraram de encher a lamparina com azeite, e outras não, porque elas pensavam que o noivo iria voltar rápido. Mas como o noivo demorou, aquelas que tinham pouco azeite, a lamparina se apagou. E as outras que tinham muito azeite, a lamparina permaneceu acesa. Quando ela deu meia-noite e elas chegaram na porta do casamento, o noivo abriu a porta para elas. Mas 5 estavam com as lâmpadas apagadas porque não tinham azeite, não tinham unção. E 5 estavam com as lâmpadas acesas, que tinham azeite, tinham unção. E aí o noivo fala para elas, para as 5 que tinham a lâmpada acesa, as lâmpadas acesas, entrem no meu reino, entrem e venham para o meu casamento cear. E para as 5 que não tinham a unção, que não tinham a lâmpada acesa, a luz interior, que é a gnose, o noivo fala, eu não vos conheço, vocês não foram convidadas para esse casamento, que vocês não têm a luz. Então, vocês vão ficar do lado de fora, onde há choro e ranger de dentes. Isso é unção, isso é a gnose. Então, não adianta você alcançar a unção um dia e não mantê-la, e não estar cheio. Porque sempre a gente pensa que Deus vai voltar daqui, porque a gente ouve essas histórias da Bíblia e pensa que Deus vai voltar daqui 2, 10 mil anos, não vai ser na nossa época, e a gente faz coisas e não busca Ele. Oh, boa noite, piscineiro. E aí, quando você entende que Deus, que Jesus, ele não volta em um período, não é que ele vai vir lá daqui 5 anos, daqui 10 anos, não vai ter esse retorno do mundo. O retorno de Jesus, a ressurreição é interna, é dentro de você. E quando você entende isso, você entra no reino de Deus dentro de você. E você alcança a gnose, que é essa luz interior. E aí existe um casamento dentro de você, que a gente chama de câmara nupcial.
que é quando o noivo se une à sua alma, que é a noiva. Mas isso acontece quando você está repleto, com a lâmpada acesa. E isso acontece para cada um individualmente, não é algo que acontece com o mundo. O retorno de Jesus é quando o mundo vai estar no caos e vai ter aquela guerra, o anticristo, a besta, não. O retorno é individual e é cada dia na sua vida. E quando você está cheio e chega a hora de você despertar, você tem que ter a lâmpada acesa e a unção. E aí sempre existe aquela meia-noite na sua vida, que é quando sua vida parece que não tem nada mais, que nada mais faz sentido, que tudo tá dando errado, que você tá sem chão, tá sem rumo, você perdeu tudo, o amor da sua família, o amor de alguém, passou por uma perda, passou por perda de trabalho, de emprego, parece que nada dá certo, parece que você não vai para lugar nenhum. E mesmo às vezes que você tenha tudo, parece que você não tem nada, que nada te satisfaz. Parece que mesmo tendo toda a riqueza do mundo, isso vira um vazio dentro de você. E aí começa aquela depressão. Esse momento é a sua meia-noite. O momento de você alcançar e entrar num casamento com o noivo. E se nesse momento você não tem a unção, se você não tem o conhecimento, quando o noivo abre a porta e você não tem essa luz, essa unção, ele fala, fica do lado de fora, onde há choro e ranger de dentes. Aí é quando as pessoas acabam por se desesperar e acabam por cair realmente no mundo e no maligno e até perder aquilo que elas mais amam. E aí quando você tem a unção, quando você tem conhecimento, você escolhe estar na luz por iniciativa própria e não porque Deus te convidou, mas porque você entende que isso é o certo e você, por iniciativa própria, foi ali, leu, buscou, meditou, escolheu fazer, renunciar ao mundo, escolheu estar com Deus, aí isso é a sua ressurreição. E aí você alcança essa luz e nada mais do mundo faz mais sentido para você. Você vive no reino do espiritual, mesmo estando num reino material. Mesmo estando aqui na Terra, você ultrapassou isso e começa a viver espiritualmente no reino dos céus, mesmo vivendo aqui. A gente fala que é um rei imortal dentro de um reino mortal. Então, a gnose é isso, é você entender que a ressurreição não é um lugar, não é, o reino do céu não está longe, está dentro de você. Então eu não estou falando aqui que você vai daqui 5 anos, 2030, Jesus vai voltar e você tem que estar cheio naquele dia. Você tem que estar cheio agora, porque agora pode ser que Jesus dentro de você, ele volte e você tenha que despertar e alcançar essa iluminação e essa união com o todo, com o Pai. E é isso que é a gnose, é você estar repleto, cheio. E como você se enche? Lendo. Você precisa conhecer. Por isso que o conhecimento vem da palavra de Deus. A fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. O conhecimento de Jesus vem você ouvindo e você sabendo as palavras dele, você conhecendo. Não tem outra forma. Eu queria que tivesse outra forma, mas não tem. Você tem que ler. Eu não posso vir aqui todo dia e ler para você 600 páginas. 600 páginas, enfiar na sua cabeça. Não é igual o filme Matrix, que vai ter um chip que vai colocar e vai fazer você conhecer todas essas palavras, essas 600 páginas, onde tem palavras de Jesus, de Pedro, de Tiago, do Espírito Santo, do Pai, para você compreender. Você tem que se esforçar e ler. O Biratã. Sinto que ficam tentando me manipular pelo centro de energia como se fossem cordinhas. Não, mas é assim mesmo. Os arcontes, eles te manipulam, eles manipulam as pessoas e nós, através dos desejos. Existe algo que se chama o espírito falsificado. Esse espírito falsificado, ele foi criado pelos arcontes e ele está dentro de você. E ele está dentro de você como se fosse um demônio que já nasceu com você. E ele te desencaminha. Ele é responsável, junto com o destino que está fora de você, para te desencaminhar, para que você não siga o seu centro divino, que existe um centro divino dentro de você,
que é essa gnose, que é essa centelha divina. E o espírito falsificado fica fazendo você se desviar e não estar com Deus, não estar no plano espiritual, mas no carnal. Por isso fala que existe a luta entre a carne e o espírito. Então esse espírito falsificado, ele é uma imitação do Espírito de Deus e ele tenta sempre te desencaminhar. E nós, quando nos enchemos do Espírito Santo, o Espírito Santo expulsa, retira esse espírito falsificado e nós alcançamos a plenitude tendo o Espírito de Deus. É realmente uma manipulação que eles fazem. Então, desmistificando o que é o reino dos céus não é algo longe, não é algo para lá, para frente, mas é algo interno que acontece com cada um. Pode ter acontecido comigo há 15 anos atrás, com você vai acontecer daqui um dia, 2 dias, 3 dias, daqui 10 anos. Para cada um acontece um momento, tá? Porque as pessoas morrem, as pessoas vivem, renascem, vivem, mas cada um vai ter aquele momento crucial onde a alma dela tem que tomar uma decisão de continuar no mundo espiritual, no mundo material e ir para o mundo espiritual. E se você não tiver conhecimento, você vai ser jogado no lugar onde há choro e ranger de dentes. É isso. Vou continuar a leitura aqui, que eu nem estou no começo ainda. O Salvador disse: em verdade vos digo, ninguém jamais entrará no reino do céu com a minha proposta, pelo meu convite, mas somente se vocês mesmos estiverem repletos, mas somente se vós mesmos sentirdes plenos. Você tem que se sentir pleno. Deixe Tiago e Pedro comigo, para que eu possa preenchê-los. Então ele aqui separa dos 12 Tiago e Pedro e vai contar esses mistérios só para os dois. Você percebe? Tinham 12 discípulos e Jesus escolhe para falar os mistérios 2, tá? Então é 1 em 1000 e 2 em 10.000. Se você está aqui é porque você foi escolhido por Deus para estar ouvindo isso. Não vai ser uma multidão, não vai ser nada. Então, bem-aventurado você que está ouvindo isso. Até aqui também diz: bem-aventurados, abençoados aqueles que serão salvos pela fé deste discurso. Então, se você está sendo salvo por esse discurso aqui, você é abençoado, tá? Agradeço a Deus que eu parei hoje num domingo desse para falar, porque não é todo dia que faço live, eu não estou aqui por dinheiro, não precisa dar diamante, não precisa dar nada, aqui eu estou para proclamar aquilo que está oculto e o segredo para aqueles que são os escolhidos. E se eu estou dizendo agora é porque um de vocês é escolhido e tem que ouvir isso daqui. Deixe Tiago e Pedro comigo, para que eu possa preenchê-los. E tendo chamado esses dois, ele os levou consigo e propôs ao resto que se ocupassem com aquilo que estavam fazendo. O Salvador disse: vós que recebestes a misericórdia, não desejais estar preenchidos? E se os vossos corações estiverdes embriagados, não desejais então que fiquem sóbrios? Por isso, tende vergonha. Daqui em diante, despertando ou dormindo, lembrai-vos que vistes o Filho do Homem e falaste com ele em pessoa, e o ouviste em pessoa. Desventura aqueles que viram o Filho do Homem. Abençoados serão aqueles que não viram o homem, e aqueles que o acompanharam, e os que não falaram com ele, e aqueles que não escutaram coisa alguma dele, a vós a vida. Saibam então que ele vos curou quando estivestes enfermos, para que vós possais reinar. Desventura aqueles que encontraram consolo de suas doenças, pois eles recairão na enfermidade. Abençoados são aqueles que não se enfermaram, que não caíram doentes. E conhecido o consolo antes de caírem doentes.
A vós estais o reino de Deus. Por isso eu vos digo, tornai-vos plenos, tornai-vos repletos, e não deixai espaço vazio dentro de vós. Não deixe nenhum espaço vazio dentro de você. Pois ele que está vindo poderá iludi-los, pois aquele que está vindo poderá destruí-los. Que aquele que está vindo é o eu, que é o maligno, que deturpou o cristianismo, que deturpou as palavras de Jesus, que foi o inimigo, os arcontes, tá? Então Pedro respondeu e disse para Jesus: eis que 3 vezes tu tinha nos dito, tornai-vos plenos, repletos. Mas nós estamos plenos, nós estamos cheios. E o Salvador disse: por este motivo que eu vos disse, tornai-vos plenos, para que vós não sentis necessidade. Eles que estão necessitados, logo não serão salvos. Por isso é bom estardes pleno e mal estardes necessitado. Deste modo, assim como é bom que estejais necessitados, e por outro lado, mal que estejais pleno. Então, aquele que está pleno está necessitado. E ele que está necessitado não se tornará pleno, assim como aquele que está necessitado se tornará pleno. E ele que tem sido preenchido, por sua vez, alcançará a devida perfeição. Logo, deveis estar necessitados enquanto for possível vos preencherdes, e estais plenos enquanto for possível que estejais necessitados, para que possais estar plenos ainda mais. Deste modo, tornai-vos plenos do Espírito, mas estejais necessitados de razão. Deste modo, tornai-vos plenos do Espírito, mas estejais necessitados de razão. Pois a razão pertence à alma, visto que é da natureza da alma. Mas eu respondi e disse a ele: Mestre, podemos obedecer-te se desejares. Pois abandonamos nossos pais, nossas mães e nossas vilas para seguir-te. Permita-nos, portanto, não sermos seduzidos pelo demônio, o maligno. O mestre respondeu e disse: quais sois os vossos méritos? Se fizerdes a vontade do Pai, e que a vós não é vos dado por ele como uma dádiva, enquanto fostes seduzido pelo Satã? Entretanto, se vós sois oprimidos pelo Satã e perseguidos, e mesmo assim fizerdes a vontade do Pai, eu vos digo que ele vos amará e vos fará iguais a mim, e concluirá que vós tereis vos tornados amados através da tua providência por vossas próprias escolhas. Então, vós não desistireis de amar a carne, estando temerosos dos sofrimentos? Ou não sabeis que ainda tendes de ser abusados e acusados injustamente, e contudo tereis de manter calados na prisão? E condenados ilegitimamente, e crucificados sem razão, e enterrados vergonhosamente, como eu mesmo fui pelo demônio? Vós vos importais em dividir a carne por aqueles que o espírito está em uma parede cercada?
Se considerardes quanto tempo o mundo existiu antes de vós, e quanto tempo existirá depois de vós, descobrirão que vossas vidas não passam de apenas um dia, e vossos sofrimentos de uma única hora. Pois o bem não entrará no mundo. Desprezai a morte, contudo, e considerai a vida. Lembrai-vos da minha cruz e da minha morte, que vós vivereis. Mas eu respondi e disse a ele: Mestre, não mencioneis a cruz e a morte, desde que estão além de ti. O mestre respondeu e disse: Em verdade vos digo, ninguém será salvo, a menos que acreditem na minha cruz. Porém, aqueles que acreditaram na minha cruz, deles será o reino de Deus. Por isso, tornai-vos procuradores da morte, como o morto que procura pela vida. Pois aquilo que buscam será revelado a eles. E o que está lá para afligi-los? Para vós, quando examinardes a morte, serão salvos. Para vós, quando examinardes a morte, ela vos ensinará a eleição. Em verdade vos digo, nenhum daqueles que temem a morte serão salvos. Pois o reino de Deus pertence àqueles que se colocam diante da morte. Tornai-vos melhor do que eu. Fazei de vós mesmos como o Filho do Espírito Santo. Então eu perguntei a ele: Mestre, como seremos capazes de profetizar aqueles que nos pedirem para lhes profetizar? Pois há muitos que nos perguntam e nos procuram para ouvir um oráculo de nós. O mestre respondeu e disse: Vós não sabeis que a cabeça da profecia foi cortada fora com João? Mas eu disse: Mestre, é possível remover a cabeça da profecia? O mestre me disse: Quando entenderdes o significado de cabeça e as controvérsias da profecia da cabeça, então entenderás o que significa sua cabeça foi removida. Antes eu dirigia a vocês em parábolas, e vós não entendestes. Agora eu vos falo abertamente, e vós ainda não percebeis. Contudo, foste vós que me servistes como parábolas em parábolas, e como aquilo que está aberto nas palavras que são abertas. Apressa-te para ser salvo sem ser insistido. Em vez disso, sê ansioso de tua própria vontade, e, se possível, chegue bem antes de mim, e com isso o Pai te amará. Chegam a odiar a hipocrisia e o pensamento perverso, mas é o pensamento que dá à luz a hipocrisia, apesar da hipocrisia estar longe da verdade. Não permitam que o reino do céu seque, pois é como o rebento de uma palmeira, cujas frutas caíram ao seu redor. Elas, as frutas caídas, depositam as folhas, e depois de germinadas, induzem seus ventres a secar. Então é também com a fruta que cresceu desta única raiz quando foi apanhada, a fruta que foi gerada por muitas. Ela, a raiz, era certamente boa. E se fosse possível produzir plantas novas agora, você as encontraria? Você as produziria? Apesar de eu já ter sido glorificado neste estilo, por que vós detendes a minha vontade de ir? Após o labor, vós tendes me obrigado a permanecer convosco por mais 18 dias pelo amor das parábolas. Foi o suficiente para alguns ouvir os ensinamentos e entenderem os pastores, a semente, a construção, as lâmpadas das virgens, a recompensa dos trabalhadores,
o didracma e a mulher. Tornai-vos sérios em relação ao mundo, pois para o mundo a sua primeira parte é a fé, a segunda, o amor, a terceira, as tarefas, pois é disso tudo que brota a vida. O trabalho é como um grão de trigo, no qual aquele que o plantou nele tem fé. E quando ele brota, ele o ama, porque já havia visto muitos grãos no lugar de um. E quando o trabalho é feito, ele é salvo, porque o prepara para o alimento e novamente deixa alguns para o plantio. Assim também vós mesmos podeis receber o reino do céu. A menos que recebais isto pelo conhecimento, não sereis capazes de encontrá-lo. Você percebeu? A menos que você receba o reino dos céus pelo conhecimento, você não será capaz de encontrá-lo. Muitas pessoas, por milhares de anos, ali quase 2000 anos, os pastores, padres, sempre falaram que as pessoas só precisam de fé para ser salvo. Crê e será salvo tu e tua casa. Tenha fé e acredite e você é salvo. Está lá no leito de morte, fala, eu creio em Jesus, eu aceito Jesus, vou ser salvo. Isso é mentira. Se você não tiver conhecimento de quem é Jesus, das palavras de Jesus, não entender o significado das parábolas, não entender o que é o reino dos céus, não fizer por vontade própria, renunciar ao mundo, conseguir alcançar e ser cheio do Espírito Santo, você não vai ser salvo, porque você não tem conhecimento. Então, o conhecimento é isso. Gnose é a palavra que se chama conhecimento, conhecimento divino. É você entender. Então, a maioria das pessoas, elas não têm conhecimento. A maioria das pessoas, elas ouvem e querem que o pastor tenha o conhecimento por elas, explique, mastigue as coisas para elas. E se você deixa isso para outra pessoa, você não tem conhecimento. Por quê? Você vai na igreja no domingo ou em qualquer outro lugar, ninguém faz como eu estou fazendo aqui. Pegar um livro e ler ele do início ao fim para você entender. O que as pessoas fazem? Elas leem um versículo, elas leem 2 versículos, um capítulo. E nesse versículo, ele conta uma história por 40 minutos ou 1 hora, mas dos próprios pensamentos deles, coisas deles, e aí eles trazem ali 10 passos para a vitória, 20 passos para quebrar a muralha de Jacó, a muralha de Jericó, como atravessar o Rio Jordão, aquelas coisas, campanhas para a libertação, campanhas para trazer o marido de volta, campanhas para trazer a chave do carro novo. Tem igrejas hoje que tem cultos da prosperidade, que é o segunda-feira dos negócios. Tem mais uma palestra motivacional do que realmente a palavra de Deus, do que realmente o que Jesus pregou e o que Jesus fala. Então isso é muito preocupante, porque 99,9% das pessoas que estão e se dizem cristãos não conhecem e não sabem ler. E no Brasil a gente tem muitos analfabetos funcionais. Então, se as pessoas já não conseguem ler, interpretar um texto, quando elas ouvem outra pessoa falando e a pessoa fala, oh, é isso que significa, o que está falando, principalmente aquelas partes, se você não entender, principalmente as traduções, o reino de Deus, as bem-aventuranças, o reino de Deus pertence aos pobres de espíritos, ao pobre de espírito. As pessoas pensam que realmente é alguma pessoa pobre, o reino de Deus pertence aos pobres, e você tem que permanecer pobre a resto da vida e dar para o pastor e você continuar pobre e o pastor rico, porque só ele que é, né? Ele não quer ser bem-aventurado, né? Então, esses são os problemas, não só no Brasil, mas no Brasil eu digo porque a gente tem esse problema do analfabetismo funcional, que são pessoas que só sabem mesmo escrever o próprio nome, assinar ali, elas não conseguem interpretar um texto. Isso na escola, elas já têm essa dificuldade de, em português, fazer interpretação de texto, e aí quando chega na Bíblia, que é um livro muito complexo, que é a leitura,
elas realmente não entendem. E essas pessoas que realmente não entendem, elas depois elas viram pastor ali, porque ela não terminou nem o ensino médio, o ensino fundamental, e vão ali interpretar o texto de forma errada e falar com as pessoas de forma errada. Então, o conhecimento é muito importante. Então, nunca a gente pode deixar de lado, principalmente o conhecimento, entender a língua portuguesa, entender a língua, também as bases de onde vem o grego, do hebraico, do latim, de onde a gente crê, para a gente poder entender realmente o que está sendo dito. O que está sendo dito naquelas palavras que nós estamos lendo. Você lê filosofia, lê Platão, lê o estoicismo, lê outras coisas também, não precisa ler só a Bíblia, ficar bitolado. Deus, pátria, família, né? Que as pessoas só leem aquilo e aquilo é a verdade para elas total. É isso mesmo. É muito disso, o Biratã. Vou continuar a leitura. Esse livro, como eu falei, ele não precisa de explicação. Se você não conseguir entender algum ponto, me escreve aí, pergunta uma parte que eu vou repetir ou eu explico, tá? Mas é um livro bem claro. Jesus fala de uma forma bem direta, bem aberta. Até para os discípulos, ele fala, eu falava em parábolas e vocês não ouviam. Agora eu falo abertamente, vocês continuam não ouvindo. Então, realmente, esse livro ele é muito aberto. Não precisa que eu explique para vocês aqui, tá? Mas, se alguém não entender, pode escrever aqui que eu explico. Assim também vós mesmos podeis receber o reino do céu. A menos que recebais isso pelo conhecimento, não sereis capazes de encontrá-lo. Por isso eu vos digo, sejam sóbrios, não sejam enganados. E muitas vezes eu tenho dito a todos juntos, e também a ti sozinho, Tiago, tenho falado, sejam salvos. E eu tenho comandado para que me seguisses, e tenho te ensinado o que dizer diante dos arcontes. Observe que eu desci, e tenho falado e passado por tribulação, e carregado a minha coroa, após vos salvar. Eu desci para viver convosco, para que então vós possais viver comigo. E encontrando suas moradias descobertas, eu fiz a minha moradia nas casas que me receberam na época da minha descida. Por isso, confiai em mim. Meus irmãos, compreendei o que a grande luz representa. O Pai não precisa de mim, como um pai não precisa de um filho, mas é o filho que precisa do pai. Por isso vou a ele. Como o pai do filho não precisa de vós. Prestai atenção na palavra. Entendei o conhecimento. Amai a vida. E ninguém vos perseguirá, como ninguém vos oprimirá, a não ser vós mesmos. Ó pobres infelizes, ó pobres desafortunados, ó pobres fingidores da verdade, ó pobres falsificadores do conhecimento, ó pobres pecadores contra o Espírito, vós ainda sois capazes de ouvir, quando vos convém falar do princípio? Vós ainda sois capazes de dormir, quando vos convinde estar despertos desde o princípio, para que o reino do céu possa vos receber. Em verdade vos digo, é mais fácil uma pessoa pura cair na corrupção que um homem iluminado cair na escuridão, e que para vós reinar ou não reinar. Eu tenho me lembrado de vossas lágrimas, de vossos pesares e de vossas angústias, enquanto digais: eles estão longe de nós, mas agora sois vós que estáis longe da herança do Pai. Derramai vossas lágrimas onde for preciso, lamentai e pregai o que for do bem.
enquanto o Filho sobe aos céus como deveria. Em verdade vos digo, tendo sido enviado àqueles que me escutassem, tendo falado com eles, eu nunca teria descido para a terra. Então por isso tende vergonha por estas coisas. Observai, eu devo vos deixar e partir. Não desejo estar mais entre vocês, justamente como vós mesmos não tivestes a mim desejado. Agora, portanto, segui-me com presteza. Por isso que vos digo, desci por vosso amor, vós sois os amados, vós sois aqueles que serão a razão da vida para muitos. Invocai o Pai, implorai sempre a Deus, que ele vos retribuirá. Abençoado é aquele que vos viram com ele, quando ele foi proclamado entre os anjos e glorificado entre os santos. A vós pertence a vida. Rejubilai e alegrai-vos como filhos de Deus. Conservai a sua vontade para que sejais salvos. Aceitai a minha repreensão e salvai a vós mesmos. Eu intercedo em vossos nomes com o Pai, e ele vos perdoará bastante. E quando escutamos essas palavras, nos tornamos felizes por aquilo que nos afligia das palavras que mencionamos antes. Entretanto, quando ele nos viu rejubilando, ele disse: amaldiçoados sois vós, que careceis de um defensor. Amaldiçoados sois vós, que necessitais da graça. Abençoados serão aqueles que tenham falado e obtido a graça por si mesmos. Comparai vós mesmos com os estrangeiros. Que tipo de pessoas são eles nos olhos de vossa cidade? Porque vós sentis perturbados quando rejeitais por vossa própria conta e separais a vós mesmos de vossa cidade? Porque abandonais vosso local de morada por vossa própria conta, deixando-a pronta aqueles que nela desejam habitar? Ó desamparados e fugitivos, amaldiçoados são, pois serão apanhados. Ou talvez pensam que o Pai é um amante da humanidade? Ou que ele é conquistado sem orações? Ou que ele concede remissões a alguns em nome de outros? Ou que alimenta aqueles que o questionam? Desde que ele conhece o desejo e também o que a carne precisa. Ou vós pensais que não é esta carne que deseja a alma? Pois sem a alma o corpo não peca. Justamente como a alma não é salva sem o espírito. Entretanto, se a alma estiver salva quando estiver sem o mal, e o espírito também estiver salvo, consequentemente o corpo se tornará livre do pecado. Pois é o espírito que eleva a alma, enquanto o corpo a mata. Isso significa que é a alma que mata a si mesma. Em verdade vos digo, ele não perdoará a alma, o pecado de forma alguma, nem a carne, a culpada. Pois nenhum daqueles que vestiram a carne será salvo. Porque muitos acreditam que encontraram o reino do céu. Abençoado é aquele que tenha se visto como a quarta pessoa no céu. Quando ouvimos essas palavras, tornamos-nos desconsolados. Mas quando ele viu que estávamos desconsolados, ele disse: o reino do céu é como uma espiga de grão após brotar no campo. Quando amadurecida, espalha o seu fruto, carregando o campo novamente com espigas para a próxima colheita. Vós também vos apressais em ceifar uma espiga de vida para vós mesmos, para que possais estar carregados com o reino.
E quando eu estiver convosco, dai-me atenção e obedecei a mim. Mas quando eu vos deixar, lembrai-vos de mim. E lembrei de mim, porque enquanto eu estava convosco, vós não me conhecestes. Abençoados serão aqueles que tenham me conhecido. Amaldiçoados serão aqueles que tenham ouvido e não acreditado. Abençoados serão aqueles que não viram, mas acreditaram. E uma vez mais eu vos convenço por me ter revelado a vós, construindo-vos uma moradia de grande valor, para que encontrem proteção dentro dela. Justamente como ela será capaz de ser mantida pela moradia de vossos vizinhos, quando ameaçada a desmoronar. Em verdade vos digo, amaldiçoados aqueles cujos motivos me trouxeram a este lugar. Abençoados serão aqueles que se elevam ao Pai. Mais uma vez eu vos repreendo, vós que sois, que tornastes como aqueles que não são, que estejais com aqueles que não são. Não fazei do reino do céu um deserto dentro de vós. Não vos torneis orgulhosos por causa da luz que vos ilumina, mas sejais vós mesmos como eu mesmo tenho sido convosco. Pelo vosso bem eu tenho me colocado sob a maldição, para que vós pudesseis ser salvos. Mas Pedro respondeu a essas palavras, dizendo: às vezes tu nos insistes sobre o reino do céu, e em seguida nos faz voltar atrás. Mestre, às vezes nos persuade e nos atrai à fé, prometendo-nos a vida. E em seguida nos lança novamente ao reino do céu. Aqui é tudo gratuito, meu amigo. A leitura, os vídeos, tem bastante vídeo aqui para você, Ricardo, para você aprender sobre o gnosticismo. Todos os vídeos eu coloco aí no canal Escola Gnóstica Cristã também, e aqui no perfil do TikTok Bíblia Gnóstica Proibida. Mas o mestre respondeu e nos disse: eu vos tenho dado fé muitas vezes. Além disso, eu tenho me revelado a ti, Tiago, e vós não me conhecestes. Agora novamente eu vos vejo rejubilando muitas vezes. E quando sois elevados à promessa da vida, vós ainda ficais tristes, aflitos, quando sois instruídos sobre o reino. Entretanto, vós, por meio da fé e do conhecimento, já recebestes a vida. Por isso, desdenhai a rejeição quando ouvi-la. Mas quando ouvirdes a promessa, rejubilai ainda mais. Em verdade vos digo, aquele que recebe a vida e crê no reino, nunca irá deixá-la, mesmo se o Pai desejar banir-lhe. Isso é tudo o que tenho para vos dizer até o momento. Agora, porém, eu devo subir ao lugar de onde eu vim. Entretanto, quando eu estava ansioso para ir, vós me permitistes, e em vez de me acompanhardes, vós me seguistes. Mas prestai atenção à glória que me aguarda. E tendo aberto vossos corações, escutai aos hinos que me aguardam nos céus. Porque hoje eu devo tomar o meu lugar à mão direita do Pai. Contudo, tenho dito minha última palavra a vós. Devo despedir-me, pois uma carruagem do Espírito já me carrega. Deste momento em diante, devo me despir, para que eu possa então me vestir. Mas prestai atenção, abençoados serão aqueles que tenham proclamado o Filho antes de sua descida, que desde que eu tinha vindo, eu subiria novamente.
3 vezes serão abençoados aqueles que foram proclamados pelo Filho antes de se tornarem quem são, para que vós tenhais uma porção entre eles. Tendo dito estas palavras, ele partiu. Mas nós nos ajoelhamos, eu e Pedro, demos graças e voltamos nossos corações aos céus. Ouvimos com nossos ouvidos e vimos com os nossos olhos o barulho das guerras, um toque de trombeta e um grande turbilhão. E quando passamos além daquele lugar, voltamos nossas mentes para cima, no além, e vimos com os nossos olhos, e escutamos com os nossos ouvidos hinos, bênçãos e rejubilações angelicais. E majestades celestiais estavam cantando louvores, e nós também rejubilamos. Após isso, novamente, desejamos enviar o nosso espírito para cima, para a majestade. E após a ascensão, não éramos permitidos ver ou ouvir coisa alguma, pois os outros discípulos nos chamaram e perguntaram: o que vós ouvistes do Mestre? E o que ele vos disse, e para onde ele foi? Então nós respondemos a eles: ele ascendeu e nos ofereceu um compromisso, e prometeu a vida a todos nós. E nos revelou como crianças que virão nos buscar, nos propondo a amá-los, pois seremos salvos por suas causas. E quando eles ouviram isso, eles de fato acreditaram na revelação, mas se mostraram com pesar sobre aqueles que estão por nascer. E assim sendo, não desejando ofendê-los, enviei cada um para outro lugar. Eu mesmo fui para Jerusalém, rezando para que conseguisse obter uma porção entre os amados, que se manifestarão. E rezo para que o começo possa vir de ti, para que então eu possa receber a salvação, pois eles serão iluminados por mim, pela minha fé, e pela outra fé, que seja melhor que a minha. Pois cuidarei que a minha seja menor, com sério sacrifício, então, para que faça de ti algo como eles, e reze para que possais obter a porção entre eles. Por causa do que eu tenho dito, o Salvador não nos fez a revelação para o próprio bem deles. Nós, de fato, proclamamos uma porção com aqueles cuja proclamação foi feita, aqueles que o Mestre tem aceitado como seus filhos. Esse é o livro apócrifo de Tiago. Então ele simplesmente... Oi, Ana, tudo bem? Ele simplesmente fala aqui que Jesus... Ele fala que iriam vir crianças, que iriam nascer crianças que seriam 3 vezes mais abençoadas do que os apóstolos, que o próprio Tiago e Pedro, que eram os 2 apóstolos escolhidos para receber essa revelação. E Tiago, ele fala, eu espero que venha essas crianças, essas que vão nascer, a serem iluminadas pelo meu discurso, para que eu possa receber uma porção deles. Por quê? Porque nós não proclamamos Jesus para eles. Eles sim vão proclamar Jesus para nós e seremos salvos através deles. Por isso que sempre Jesus fala, os últimos serão os primeiros, os últimos trabalhadores serão os primeiros. Então nós que estamos aqui hoje, nós temos essa condição de receber o conhecimento completo, de ter todo esse conhecimento, toda essa experiência, todo esse poder para poder alcançar a plenitude do conhecimento do Pai, para que nós possamos cumprir tudo que é necessário. E ele fala que Jesus faria desses os seus filhos, e seriam aqueles que nasceriam no fim. Então eu acredito que sejamos nós, por isso que eu estou fazendo esse trabalho aqui, e que as pessoas que estão aqui e ouvem são as pessoas que são escolhidas para, no meio de tantas barbaridades, coisas que acontecem, ter esse conhecimento puro, que são as palavras secretas de Cristo. Então eu gostaria que, se você pode, leia esse livro, Apócrifo de Tiago, pesquise no Google, tem para baixar, só lá, Apócrifo de Tiago. Se quiser ler na Bíblia Gnóstica, quiser ler em outros lugares, mas leia,
Pesquise os livros gnósticos de Tiago, 1 Apocalipse, e vai lendo, e vai buscando conhecimento para que você possa conhecer realmente quem você é, e entender que você é um com o Pai, que você precisa realmente deixar a hipocrisia de lado, não buscar o materialismo que hoje as pessoas buscam, nessas igrejas que buscam só coisas materiais, e você começar a buscar Deus dentro de você, para que essa ressurreição que eu falei no início venha a você desde o início, para que você possa encontrar Jesus e o Pai e o Espírito Santo dentro de você e ser repleto, ser cheio. Tá bom? Esse foi a minha contribuição, um domingo desse para vocês. Obrigado aí por quem participou. Obrigado, Ana. Seja bem-vinda aí. Tchau, gente. Obrigado. Gostei muito de fazer essa live, ler. Eu só leio, porque eu não gosto muito de falar minhas particularidades aqui, porque Jesus já fala tudo. Tchau.